Já estamos de volta com o Alex Filho, com você, especial 10 anos, direto do palco do Teatro Master de televisão. A você em casa ou no trabalho nos assistindo, a minha gratidão pelos 10 anos, desde quando estreiei na extinta TV O Norte e depois então com o nascimento daquela que é carinhosamente chamada como a primeira e única toda nossa, com 24 horas de programação, levando a Paraíba aos paraibanos, a sua TV Master. Esse momento do programa é absolutamente especial. Em minha trajetória como comunicador, nas duas televisões, eu tive a honra de entrevistar alguns presidenciáveis, alguns que posso relembrar ao telespectador neste momento: José Serra, Ciro Gomes, Antony Garotinho, Heloísa Helena, Cristóvão Buarque. Por aqui já passou neste processo eleitoral o presidenciável do PSOL, o senador Randolfo. E nós temos na festa da democracia a honra de ter um convidado especial no programa Alex Filho com você, também especial 10 anos. Nós vamos entrevistar agora, e a Paraíba tem muito interesse em tudo que ele vai falar, o presidenciável do PSB, o presidenciável Eduardo Campos, que governou nos últimos 8 anos o estado de Pernambuco. Governador, seja bem-vindo. Obrigado, Alex Filho. É uma alegria para mim participar desse programa especial. Você comemora 10 anos de atuação na imprensa paraibana, levando informação para toda a comunidade desse querido estado, vizinho ao estado em que eu nasci. É uma oportunidade para a gente conversar também sobre o futuro do Brasil que nós queremos construir. O senhor governou 8 anos o estado de Pernambuco. Sei que seu projeto agora é maior, é para a nação brasileira, mas me vejo obrigado a lhe perguntar: o segredo do sucesso, não por adjetivo que queira colocar agora a sua pessoa, mas segundo as pesquisas, e mais do que pesquisa, não é? O resultado real das urnas, através do voto, a sua reeleição foi uma das mais tranquilas em todo o Brasil no último processo eleitoral em eleições estaduais. Me refiro a 2010, por exemplo. Fez o prefeito da capital do seu estado com muita tranquilidade e naturalidade também, e o telespectador paraibano, nesse momento, quer saber o segredo do sucesso da sua gestão em Pernambuco. Olha, o segredo é trabalho, saber ouvir a população, deixar o povo participar do processo de gestão, juntar uma boa equipe, poder ir buscar os competentes, poder ter um modelo de gestão que cobra resultados. A gente não pode mais admitir que o Estado, seja uma prefeitura, o governo do Estado, seja a máquina pública federal, seja governada da mesma forma que no século XIX, que no século XX. Como a gente assiste hoje no Brasil, a máquina pública ser retalhada, dividida, entregue a partidos políticos, as pessoas que não têm competência comprovada, que não têm compromisso com a qualidade da prestação do serviço, com inovação no serviço público. Eu me elegi governador de Pernambuco em 2006 pela primeira vez com um programa. E eu entendo que o programa é um contrato de trabalho entre quem se elege e quem efetivamente vota. O programa é um contrato de trabalho. Eu cumpri o contrato de trabalho com o povo de Pernambuco. Eu inovei na educação, criamos uma rede enorme de educação em tempo integral no ensino médio. Nós construímos novos hospitais e cuidamos dos velhos para que tivéssemos uma gestão adequada. Nós enfrentamos a criminalidade. Pernambuco era o estado mais violento da federação, tinha a capital mais violenta do Brasil, e a gente fez o Pacto pela Vida, que saiu reduzindo a mortalidade, que saiu reduzindo a criminalidade. Ou seja, ao cumprir o contrato de trabalho que fizemos, que foi o programa, eu fui à reeleição em 2010 e tive a maior reeleição de toda a história
de uma reeleição no Brasil. 83% dos votos. Cada 100 pernambucanos que foram às urnas em 2010, 83 votaram... Disputando com um ex-governador. Disputando com um ex-governador e mais 4 candidatos. Porque cumprimos os nossos compromissos. Essa experiência acumulada em Pernambuco é que nós queremos levar para o Brasil. Levar para o Brasil, que precisa cuidar do Nordeste melhor, de um Brasil que deve à Paraíba investimentos estruturadores. Desde o tempo do Fernando Henrique, é que a gente não vê um conjunto de ações que possam transformar a economia paraibana. A única obra estruturadora que chega à Paraíba, já deveria ter chegado, mas ainda se arrasta, é da transposição. Mas se a gente for ver ferrovia transnordestina toca o Piauí, Pernambuco e o Ceará, mas não toca a Paraíba. Dentro dos grandes investimentos para portos, não está o Porto de Cabedelo. As grandes duplicações de rodovias que estruturem melhor a logística, não está o estado da Paraíba. A atração de investimentos importantes que nós precisamos ter para estados da federação que precisam de um desenvolvimento mais acelerado. Eu tomei, Alex, uma decisão como governador de Pernambuco que tem repercussão na Paraíba muito importante, que foi quando nós atraímos a Fiat a partir de um trabalho enorme que o Estado fez de identificar oportunidades de investimento no setor automotivo. A Fiat queria ficar no Porto de Suape, ao sul do Recife. Quando terminamos todas as tratativas, eu levei à direção internacional da Fiat uma sugestão dela trocar o sul de Suape pelo norte de Goiânia. E eles acharam aquilo uma coisa inusitada, complicada, porque isso, não entenderam. Eu comecei a explicar. E hoje a gente está vendo a Fiat ser construída em Goiânia, a Paraíba atraindo investimentos que têm a ver com a indústria automotiva. Muitas pessoas que estão trabalhando... Só para quem está em casa, governador, entender até onde vão chegar os benefícios diretos e concretos da chegada da Fiat aqui bem próximo à Paraíba. Eu acho que esse é um processo que quem conhece aquela região de Betim e viu Betim no final dos anos 70 e vê hoje, vê todas as cidades em volta, vai compreender, porque na verdade Goiânia, a planta da Fiat está mais perto de João Pessoa do que da cidade do Recife. Verdade. Nós achamos que com a construção de um projeto que vimos discutindo, que é a formação da região metropolitana entre João Pessoa, entre os municípios aqui da nossa fronteira, é um mecanismo que nós já temos com o estado da Bahia, entre Petrolina e Juazeiro. Nós vamos poder articular políticas públicas de atração de investimentos públicos e privados, qualificação de pessoas, para que a gente possa dinamizar a nossa região norte, e no caso a região sul, o sul da capital da Paraíba, João Pessoa. Qual a diferença entre fatiar o governo, em uma crítica que o senhor acabou de fazer ao governo federal, e ser absolutamente habilidoso politicamente falando? Essa segunda opção se encaixa muito bem em seu perfil. O senhor acabou de chamar para si, para o seu projeto, a ex-presidenciável Marina Silva, chamando a atenção de todo o Brasil com a sua forma de fazer política. O seu adversário político histórico, o senador Jarbas, hoje também é seu aliado. Então, localmente e nacionalmente, o senhor é famoso também por sua habilidade política. Não terá que fazer, aqui uma provocação jornalística com todo respeito, não terá que fazer esse fatiamento também quando chegar em Brasília, se assim o povo brasileiro decidir? Eu acho que o povo brasileiro deseja um presidente que mude o jeito de governar que está lá em Brasília. Nós não podemos ficar assistindo aquelas mesmas figuras de sempre mandando no Brasil. Nós até acreditávamos que a presidenta Dilma ia mudar esse jeito. Muita gente se animou, gente que votou nela, gente que não votou na presidenta Dilma, de que ela iria preservar as conquistas, os acertos do presidente Lula, mas ia corrigir, sobretudo dando oportunidade a uma nova política. E ela, de repente, foi se envolvendo, se entregando à velha política. Quando a gente percebeu, a velha política estava mandando, estava no centro do governo. A gente liga a televisão, está lá Sarney dando as cartas, Collor dando as cartas. E não é isso que o Brasil quer, não é isso que o Brasil precisa. O Brasil quer melhores serviços públicos,
o Brasil quer inovação no serviço público, o Brasil quer redução de carga tributária. Como é que a gente vai reduzir carga tributária e melhorar serviço se no meio a gente bota um bocado de gente incompetente que vai para o serviço público muitas vezes fazer o que é errado? Não, o Brasil deseja essa oportunidade. E posso te dizer que como a França faz governo de coalizão em torno de programas, como a Inglaterra faz entendimentos entre partidos em torno de princípios de programa, chegou a hora da 7ª economia do mundo, que é o Brasil, dar um salto de qualidade na política. Não podemos ver o Estado brasileiro sendo apropriado pelos partidos. O Estado brasileiro deve ser colocado a serviço da população. É possível fazer. Eu e a Marina estamos muito animados, porque a gente percebe um desejo enorme da sociedade brasileira de conduzir a mudança, e eu tenho consciência. Eu vi a mudança acontecer no jeito de governar num estado, em Pernambuco. É possível, é só a gente acreditar, e o povo vai fazer com que a gente tenha essa oportunidade a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano. Qual será o papel da sua vice Marina Silva na campanha e no governo? Na campanha, nos ajudar a divulgar as ideias, a fazer um processo de ausculta à sociedade, de envolver a juventude nesse processo. A gente não pode admitir de forma nenhuma que a juventude indignada se afaste do debate sobre o Brasil. A gente precisa trazer a juventude para participar nesses 5 meses dessa campanha que será decisiva para o futuro do Brasil. A gente precisa esclarecer muitas pessoas que são beneficiárias de programas sociais que nós ajudamos a criar, como o Bolsa Família. Eu e a Marina estávamos no governo. Nós éramos ministros do presidente Lula quando surgiu o Bolsa Família. E hoje eu fico chocado em ver pessoas que apoiam a presidenta Dilma disseminando medo, dizendo que se ela não vencer, o Bolsa Família se acaba. Isso é ridículo, isso é uma agressão ao bom senso. Ora, o Getúlio Vargas criou o salário mínimo, ele depois morreu, suicidou no governo, nem por isso o salário mínimo se acabou no Brasil, é um direito. Jamais. A Bolsa Família é um direito criado para, sobretudo, para atender os mais pobres, e a gente tem uma história, uma tradição de luta ao lado dos que mais precisam. Eu tenho consciência de que Marina vai ajudar na campanha e vai ajudar no governo, com sua experiência, né, de lidar com a população, com o movimento social, de gerir como ela geriu o Ministério do Meio Ambiente, e ela vai, com certeza, nos ajudar ao Brasil ter liderança no debate internacional. A Marina conseguiu colocar o Brasil numa posição de liderança no debate sobre a sustentabilidade, e essa liderança o Brasil perdeu no cenário internacional. E um país como o nosso, até para sair da crise econômica que estamos vivendo, de baixo crescimento, precisa retomar a presença no concerto internacional de forma mais ativa em assuntos centrais à humanidade, como a questão da sustentabilidade, como a questão da paz mundial, como a questão dos direitos humanos, como a questão de um comércio muito mais ativo que o Brasil precisa ter, inclusive e sobretudo com seus parceiros tradicionais. O senhor se apresenta à nação brasileira como o novo, nessa polarização PSDB e PT. Se eleito presidente, qual seria a primeira grande ação? Olha, na verdade, se você for perceber, o novo não nasce do nada, o novo nasce de alguma coisa. Até a gente, para nascer, a gente nasce de pessoas adultas, né? E o novo nasce na medida em que há a necessidade que ele se afirme. O MDB foi o novo no combate à ditadura. E o MDB pôde fazer a luta pelas diretas já, ao lado de outras forças políticas, e comandar a transição democrática. Depois ele foi envelhecendo, né, perdendo a sintonia com a sociedade. Dele nasceu, de uma costela dele, nasceu o PSDB. E o PSDB passou a ser o novo no Brasil e comandou a transição democrática. Do PSDB, da mesma tradição ideológica, do fundamento filosófico, nasceu um PT mais moderado, que foi liderado pelo presidente Lula e que representou o novo que soube preservar as conquistas do Fernando Henrique e ir rumo a novas conquistas de inclusão social que nós sentimos acontecer no Brasil, sobretudo nos governos do presidente Lula. Agora, não é a hora de mudar para o passado que a gente já conhece, com todo o respeito a ele. É a hora de a gente fazer uma transição para o futuro. E a transição para o futuro, e quem representa o novo nessa eleição,
somos nós, eu e a Marina Silva, um bocado de gente como Pedro Simon, Cristóvão Buarque, tantos militantes políticos que a vida inteira se entregaram às grandes causas do Brasil, que tem uma visão ética, que quer mostrar que o Brasil pode ser governado pelas pessoas sérias, que o Brasil pode ser governado sem complacência com a corrupção, que o Brasil pode ser governado unindo os brasileiros. E essa polarização PT-PSDB, ela tem um caráter meio destrutivo, onde um desmancha o que o outro faz, um nega a importância do outro. E o Brasil precisa de união. E é essa união que nós vamos fazer para que o Brasil volte para o caminho certo. Se o volta Lula acontecer ainda com resistência de uma ala petista, incomoda o seu projeto? Veja, essa é uma decisão que não me cabe opinar sobre ela, porque quem pode tomar essa decisão são as pessoas do Partido dos Trabalhadores. A última vez que eu conversei com o presidente Lula sobre esse assunto, eu perguntei a ele, conversando como eu estou conversando com você aqui, se ele seria candidato. Ele disse que, em hipótese nenhuma, seria candidato a presidente da República nesta eleição. Agora, presidenciável, pré-candidato a presidente da República, governador Eduardo Campos. Neste caso, o seu partido governa alguns estados da federação. Qual será o papel desses governadores que lhe apoiam na campanha, além do óbvio? Me refiro a outros estados que o presidenciável não conta com esse apoio, não é? Veja, é muito importante os lugares no Brasil em que a gente já governa, porque eles servem de referência para mostrar em outros lugares onde o nosso partido não tem tanta força, que nós temos experiência de governar cidades, temos experiência de governar estados, nós temos um time preparado para poder efetivamente garantir que o nosso programa de governo será cumprido. No caso da Paraíba, será uma grande oportunidade para a Paraíba, como para o Nordeste, voltar a ter um presidente da República nascido aqui, que conhece a nossa realidade, que conhece o nosso jeito de ser, que conhece os nossos sonhos, os nossos desejos. Qual é a diferença de um município, de um cidadão que nasceu em Itambé, em Pernambuco, ou em Pedra de Fogo, na Paraíba? Não existe. Nós somos irmãos, nós somos integrados, nós temos tanta gente que veio ganhar a vida saindo de Pernambuco aqui na Paraíba, e tantos paraibanos que foram ajudar o desenvolvimento de Pernambuco. Eu, em determinado momento, no governo do estado, eu tinha 5 secretários que eram paraibanos. Né? 5 secretários? 5 secretários que eram paraibanos. No seu governo. Entre eles, Ariano Suassuna, Evaldo Costa, João Bosco, companheiros que estavam nos ajudando a construir um Pernambuco diferente. Ok, eu lembro, em respeito à democracia e às regras da justiça eleitoral, que nós estamos tendo a honra de receber o presidenciável Eduardo Campos neste programa, e já recebemos o presidenciável do PSOL e ainda estamos na expectativa de receber o presidenciável do PSDB, o senador Aécio Neves, ok? E o espaço aberto garantido a todas as tendências, sem dúvida alguma, em respeito. Governador, sobre pesquisa, abraçando o seu ex-secretário paraibano, nosso de volta conosco, Evaldo, um querido amigo, que teve um carinho muito especial, inclusive, para nos ajudar aqui a termos esse momento de celebração com sua presença. Governador, pesquisa para nós fecharmos. Eu vi agora o governador sendo abraçado por todos os nossos convidados, em câmera aberta aqui conosco, todos os convidados que estão neste especial do Alex Filho com você, todos festejando, celebrando a presença do governador, e o Ricardo Servo lembrando aqui, Gilvan Freire lhe abraçando também, lembrando da história do terceiro lugar, que o governador é bom de terceiro lugar, e esse terceiro lugar que o Brasil está acompanhando, faz um tempo que o governador se mantém no terceiro lugar, lhe fez chegar à vitória, lhe fez conquistar o mandato. Obviamente, segundo, depois, evidentemente, governador eleito do estado de Pernambuco. A sua relação com as pesquisas para os paraibanos que gostam muito de política, e os 4 milhões de paraibanos se sentem analistas políticos e querem saber como é que o senhor lidar com
questão das pesquisas e a sua colocação específica. Eu acho que nesse momento há ainda um grande desconhecimento fora do estado de Pernambuco sobre a existência de uma outra opção. As pessoas não sabem que eu e Marina estamos juntos, as pessoas não sabem o que é que eu fiz em Pernambuco, as pessoas não conhecem a nossa experiência, o nosso programa de governo, que nós estamos fazendo com a ajuda de milhares de brasileiros, são As técnicos. pesquisas lhe apontam como menos conhecido em todo o Brasil. Então, nós temos 25% de conhecimento e 14% no Datafolha. Ora, se temos 25 e 14, quando eu tiver 50, quanto é que eu vou ter de conhecimento? Quando eu tiver 75, quanto é que eu vou ter? Quando eu tiver 100% do conhecimento, que é no dia da eleição, todo brasileiro saberá que terão 3 pessoas disputando efetivamente a eleição. A presidenta, que o povo está dizendo que não quer mais. 74% está dizendo que não quer mais. E depois tem a candidatura de Aécio, de um partido que já governou o Brasil durante 8 anos e foi substituído pelo PT. E tem a nossa candidatura, que pode significar, como significa, a possibilidade de preservar as conquistas, de unir o Brasil, de fazer diferente. Ora, se a presidenta que está hoje comandando o Brasil se elegeu por causa dos votos dos nordestinos e do norte do Brasil, se sai uma chapa que tem um nordestino encabeçando e uma mulher que vem do norte com a história bonita de vida de Marina, onde é que isso vai parar? É claro, não precisa ser especialista, cientista político, é só ter clareza, não ter a paixão que muitas vezes a política tem para ver que nós vamos, à medida que o tempo passe, a eleição está perto no calendário, Alex, mas ainda está distante da cabeça das pessoas. As pessoas não estão ligadas, não estão ligadas na eleição, as pessoas estão vendo a comida aumentar de preço, os juros arrochar ainda mais, o orçamento das famílias endividadas pulando de cartão de crédito em cartão de crédito. As pessoas estão vendo aí um país impaciente, com tanta coisa errada, com corrupção. E é óbvio que as pessoas querem mudar e vão procurar um caminho da mudança. Nós vamos oferecer à sociedade brasileira uma mudança para o futuro, uma mudança para melhor, uma mudança com gente que sabe cuidar de povo e sabe cuidar da economia. Só para fechar, em ritmo de Copa, mas com uma pergunta jornalística. Se o senhor fosse presidente, traria a Copa para o Brasil? Eu acho que antes de trazer a Copa, a gente deveria ter feito uma porção de coisa que não fizemos. E a gente fez a Copa chegar num tempo que o Brasil estava piorando. Ou seja, quando nós fomos buscar Copa, era num ambiente em que o brasileiro estava sentindo as coisas melhorarem. Estava se gerando mais emprego, a economia estava crescendo, o comércio estava ganhando dinheiro, as pessoas estavam comprando mais nas fábricas, as obras estavam sendo lançadas do PAC. Quando a Copa chega, o Brasil está parado, há 3 anos parado, é o menor crescimento da história da República Brasileira desde Deodoro da Fonseca. As cidades estão travadas, as pessoas estão mais endividadas, o juro está lá em cima. Então chega a hora de uma Copa, numa hora em que o Brasil está se sentindo efetivamente assim constrangido por tanta coisa errada. Infelizmente é isso, é como se você convidasse um bocado de amigo para sua casa, hoje que é 10 anos do seu programa, para festejar e quando chegasse em casa você tivesse num momento triste, com algum problema dentro de casa, com problema de saúde, com problema na relação humana dentro de uma casa. Então, não é uma hora boa para você receber quando você não está bem. Quando você não era bem, o momento da Copa. Ou seja, poderia ser se o governo tivesse tomado conta da economia, se o Brasil tivesse seguido crescendo, se as obras de mobilidade tivessem acontecido, se a gente tivesse investido em saúde, que não está. No governo Dilma se fechou 11 mil leitos do SUS. Ou seja, se a gente já tinha leito faltando, se fecharam 11 mil leitos, porque a tabela do SUS não é reajustada, e a gente ia achar que importando os médicos a gente vai resolver o problema, é muito mais sério a questão da saúde pública. Ou seja, a gente está tendo a segurança pública vivendo uma crise enorme, em vez de aumentar o efetivo da Polícia Federal, o que foi que o governo dela fez? Diminuiu em 3 mil o efetivo da Polícia Federal, as nossas fronteiras ficam abertas, a droga passa a hora que quer, chega nas cidades, acaba com a vida de adolescentes, gera insegurança porque o traficante quer receber o dinheiro de todo jeito, o viciado tem que ir roubar, furtar, matar para pagar o tráfico.
É esse país que a gente não quer ver mais. É possível mudar, sim, mas quem pode mudar? Eu, você? Não. Quem pode mudar é cada um dos brasileiros, com o seu desejo de construir uma amanhã melhor do que esse hoje que a gente está vivendo. Só para descontrair, presidenciável, mesmo assim o senhor vai torcer pelo Brasil. Vai dar Brasil com a seleção do Filipão? Não, eu torço para que dê o Brasil, né? Eu torço para que aquela energia positiva que o Filipão tem, aquele jeito de liderar um conjunto, possa nos dar o título. Eu acho que a gente tem que aprender a torcer pelo Brasil sempre. Sempre que o Brasil entre em campo. Agora, eu quero torcer para que a seleção do Brasil da educação também seja vitoriosa, para que a seleção da saúde seja vitoriosa, para que a seleção da segurança pública seja vitoriosa, para que a seleção da mobilidade seja vitoriosa, para que a seleção da reforma agrária, da habitação, de tanta coisa que precisa e pode. Se o Brasil pode dar show no futebol, o Brasil pode dar show também na educação. É possível. É só a gente mudar o jeito de fazer, né? Muito bom. Em câmera aberta, direto do palco do Teatro Master de televisão, no especial Alex Filho com você, 10 anos. Recebemos o presidenciável pelo PSB, governador Eduardo Campos. Eu peço uma salva de palmas de toda a nossa plateia, de todos os nossos convidados especiais. Governador, muito obrigado, parabéns por sua forma objetiva de conversar com os paraibanos e brasileiros, transparente. Seja sempre bem-vindo à nossa Paraíba e à nossa TV Master. Obrigado a todos que estão nos assistindo.